Há 1 milhão de razões pelas quais você deve evitar a prisão. A comida é um lixo, o vaso sanitário fica literalmente em cima da sua cabeça e você pode estar emparelhado com um detento que tornará essa vida infernal muito pior. Como eu disse, há 1 milhão de motivos. No entanto, um motivo sobre o qual a maioria das pessoas não fala o suficiente são as necessidades sexuais dos detentos. Porque a verdade é que todo mundo tem desejos. E, em algum momento, até mesmo os presidiários precisam fazer sexo. Mas com quem? E como? As respostas a essas perguntas podem surpreendê-lo, e como é de se esperar, em alguns casos, há sérias repercussões. E neste vídeo, vou lhe mostrar o que aconteceu com 10 detentos que foram pegos fazendo sexo. Diretor da África do Sul. Este vídeo se tornou viral na internet. Tratava-se de um vídeo de 6 minutos de sexo gráfico entre uma agente penitenciária sul-africana e um detento da prisão, em KwaZulu-Natal. Uma prisão de segurança máxima. Como é de se esperar, houve perguntas. As pessoas queriam saber quem eram os dois, como diabos eles conseguiram fazer sexo em um escritório da prisão e quem vazou a fita. Bem, com uma pesquisa minuciosa, tenho a maioria das respostas que a internet estava ansiosa para saber. A primeira coisa que as pessoas descobriram foi uma foto de casamento da mulher e seu marido. A alegação era de que o homem na imagem era o marido dela e que o namoro deles atrás das grades era algo passional. A diretora era casada e que o homem no vídeo era seu marido. Bem, a verdade é que apenas metade dessa afirmação era verdadeira. Sim, a mulher era a mesma mulher da foto. E sim, ela era casada com o homem da foto. Mas o homem do vídeo era um homem diferente do homem do vídeo. De fato, o homem no vídeo era, na verdade, um criminoso que havia sido condenado à prisão perpétua por agressão sexual, assalto à mão armada, invasão de domicílio, tentativa de homicídio e tentativa de agressão sexual. Bem, isso a pinta em um tom muito macabro, pois significa que a policial estava traindo o marido com um criminoso profundamente pervertido. Sim, é isso mesmo. O próximo boato que tomou conta da internet foi o de que ela teria tirado a própria vida depois que o vídeo se tornou viral. Mais uma vez, a internet ficou do lado dela, pois as pessoas começaram a culpar sua morte pela vergonha pública que a mulher havia sofrido como resultado do vazamento. Mais uma vez, havia uma mentira ali, e dessa vez era tudo. Acontece que ela ainda está viva, e o diretor do centro correcional prometeu que ela seria punida por um comitê disciplinar. O homem, por outro lado, teve seus privilégios retirados e foi transferido para outra unidade correcional máxima. Com tudo isso dito e feito, ainda restavam alguns fios soltos. E isso tinha a ver com a questão de quem e como. Quem vazou o vídeo. E como eles conseguiram usar um escritório da prisão para sua escapada sexual. Bem, a primeira pergunta ainda é um mistério até hoje. Mas o administrador da instalação encontrou a resposta para a segunda pergunta. Era outra diretora, e ela também seria punida por ajudar no encontro sexual ilegal. Emily Davis. A agente penitenciária em questão era uma senhora de 22 anos chamada Emily Davis. O incidente aconteceu antes da pandemia, e tudo isso aconteceu na instituição de segurança máxima em Nashville. Ela estava enviando cartas para um determinado preso com quem estava dormindo, quando, por acaso, seus colegas se depararam e interceptaram uma das cartas que ela estava enviando. Não se sabe ao certo o que levou à descoberta. Se foi uma investigação bem informada ou simplesmente uma sorte danada da parte dela. No entanto, alguns dos detalhes revelados ao público nos deram uma ideia do quão inteligente era ela. E não é o que você está pensando. Houve uma tentativa de ser discreto. Não importava o quão preguiçoso fosse. No envelope, ela usou o pseudônimo Dawn Adams. Dawn era seu nome do meio, e Adams era seu nome de solteira. Como eu disse, houve uma tentativa, por mais ridícula que tenha sido a preguiça. Porque o que acabou levando à sua captura foi o fim do seu esforço para manter o sigilo e a sua preguiça assumiu o papel principal. Porque, por mais louco que possa parecer, especialmente para alguém que estava cometendo um crime óbvio, ela anexou seu endereço residencial ao pseudônimo na carta. Eles a pegaram porque ela usou seu endereço residencial no envelope. Sim, inacreditável. E ainda assim, aqui estamos nós. Portanto, talvez ela tenha um bom cérebro, afinal. Nas cartas, ela falava intimamente sobre seu encontro sexual com o preso, falava sobre a possibilidade de estar grávida e solicitava um segundo encontro sexual com o mesmo preso. Quando seus colegas descobriram, envolveram a polícia da região metropolitana de Nashville no caso, e ela foi prontamente presa. Investigações posteriores revelariam imagens do encontro sexual, confirmando ainda mais suas suspeitas. E, para completar, quando o preso foi interrogado por uma equipe interna, ele confessou o ato entre o policial e ele mesmo, dizendo que eles tiveram relações sexuais em pelo menos 2 ocasiões. A funcionária não demorou a se demitir de seu cargo. Em meados de maio, isso foi confirmado. E em junho do mesmo ano, ela foi acusada de manter um relacionamento sexual com um detento, o que, de acordo com as leis estaduais, é uma acusação de crime. Mary Moore. Nosso próximo acoplamento entre detento e agente correcional é um exercício de audácia.
Os detalhes do preso em questão não foram revelados ao público, mas consegui encontrar uma imagem da outra parte, o agente penitenciário, uma senhora chamada Mary Moore. Os investigadores descobriram evidências que sugerem que Linda se envolveu em atos sexuais com um detento, o que não preciso dizer é uma violação chocante da conduta profissional. No entanto, além do absurdo legal e ético, foi o local em que ela optou por realizar suas fantasias sexuais com o detento que deixou todo mundo irritado. Portanto, os investigadores estavam cientes de 2 supostos incidentes que aconteceram em 2 locais diferentes. O primeiro foi na porta da torre de controle e o outro foi em uma das unidades habitacionais. Ambas as áreas são públicas dentro do sistema penitenciário e, de acordo com aqueles que conhecem a estrutura da prisão, a probabilidade de que ela tenha tido tempo suficiente para realizar esse ato sem que ninguém soubesse é quase impossível. E é isso que nos leva ao próximo ponto, porque acontece que a cadeia do condado de Clayton tem um longo e sujo histórico de relações inadequadas entre os detentos e seus agentes penitenciários. De fato, um ex-detento falou sobre como os detentos foram basicamente forçados a entrar na situação com o agente penitenciário que abusou de seu poder para ter intimidade com eles. E não era como se a cadeia não estivesse ciente dessa pandemia de oficiais excitados à espreita de presos em situação desesperadora. Na verdade, a situação ficou tão ruim que a administração da cadeia divulgou um memorando em que punia ela e 2 outros policiais por sua conduta quase criminosa com os presos. Desde a venda de refeições para oficiais até o tráfico de maconha e o recebimento de tiros nas costas dos presos, o sistema carcerário está podre. E é apenas uma questão de tempo até que outro relacionamento entre preso e agente penitenciário dessa cadeia chegue às manchetes dos jornais. Tina Gonzalez. Agora, se você achava que fazer sexo a céu aberto dentro de uma prisão já era ousado o suficiente, que tal ter uma plateia? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com Tina Gonzalez, ex-agente penitenciária da cadeia do Condado de Fresno, que foi pega em um ato escandaloso na frente de outras 11 detentas. Sim, você ouviu direito 11. O encontro já estava acontecendo há 1 ano, e para saber disso, a única maneira que ela conseguiu fazer com que isso acontecesse foi abrindo um buraco na calça para que o preso pudesse penetrá-la facilmente enquanto estava em sua cela. Mas espere um pouco. A coisa fica ainda mais louca. Os policiais descobririam que não se tratava apenas de sexo. Ela havia se transformado em uma espiã completa para seu parceiro sexualmente encarcerado. Não preciso lhe dizer os vários motivos pelos quais isso é um problema. Ao fazer tudo isso, ela colocou os membros de sua equipe em perigo, quebrou seu juramento e poderia ter ajudado em uma fuga que colocaria todos em risco. Durante todo o julgamento, ela permaneceu em silêncio. Mas quando seu advogado falava, ele culpava o casamento fracassado por suas escolhas perturbadoras. Mas ainda assim, não havia um verdadeiro sentimento de remorso porque, enquanto os investigadores examinavam seus registros de chamadas, descobriram que ela continuou a se comunicar com ele depois de ter sido pega e presa. Ela continuou a se envolver em conversas sexualmente explícitas com o preso e até mesmo discutiu o crime que havia cometido. Ela era burra, sofria da síndrome de Estocolmo ou simplesmente não se importava. Bem, seja o que for, ela teve sorte de o juiz que presidia seu caso ter sido brando com ela. Antes desse ato descarado de estupidez criminosa, ela tinha uma ficha criminal impecavelmente limpa, e o juiz reconheceu isso. Agora, se juntarmos isso ao fato de que ela admitiu seus crimes imediatamente após ter sido pega, poupando a todos o trabalho de um processo criminal desnecessariamente longo, o juiz estava disposto a ser brando com ela. Como resultado, ela foi condenada a 210 dias de prisão, com a possibilidade de ser libertada na metade do tempo. Além da pena de prisão, ela seria colocada em liberdade condicional por 2 anos. Litonia Hickbottom. Você sabe como se diz que a realidade às vezes é mais estranha do que a ficção? Bem, talvez eles estivessem se referindo ao caso entre esses 2. Uma enfermeira da prisão e um condenado não poderiam ser mais diferentes. De um lado, temos uma enfermeira que supostamente dedicou sua carreira a fornecer cuidados e apoio àqueles que estão atrás das grades. Uma enfermeira que era conhecida por seu profissionalismo e comprometimento com seu trabalho, e que havia conquistado a confiança e o respeito tanto de seus colegas quanto dos detentos de quem cuidava. Do outro lado, está um detento com um histórico criminal violento que inclui acusações de agressão sexual, atividade de gangue e até mesmo assassinato. É nesse ponto que você deve se perguntar como tudo isso faz sentido, por que não faz? Por que ela arriscaria sua vida, toda a sua carreira, sua reputação e possivelmente sua liberdade por um personagem como ele? Porque se você não sabia, a maneira como ela foi pega foi, no mínimo, ridícula. Foi durante uma busca de rotina na cela dele que os delegados encontraram uma coleção de fotografias explícitas. Essas fotos, que mostravam ela em posições comprometedoras, foram uma prova contundente que expôs o caso. Foi revelado que ela estava passando essas fotos para Cummings por meio de outra detenta, que atuava como intermediária na comunicação proibida.
Descobriram também que ela havia depositado $100 na conta do preso na cadeia. E para aumentar a aposta, ela também havia contrabandeado drogas para ele em algumas ocasiões. Agora, para responder à pergunta que fiz anteriormente sobre por que ela arriscaria sua carreira por um criminoso, a resposta óbvia é que ele é um mestre da manipulação que tem a reputação de ser capaz de submeter os outros à sua vontade, seja por meio de palavras, violência ou ameaça. Será que ele fez o mesmo com ela, fazendo com que ela cruzasse a linha e se envolvesse em um relacionamento que, sem dúvida, arruinou sua vida para sempre? Bem, essa é uma pergunta para a qual ninguém nunca obteve uma resposta. No entanto, o gabinete do xerife, por outro lado, não perdeu tempo e classificou as ações dela como um crime de classe 2. A gravidade do delito refletiu a quebra de confiança e os perigos em potencial apresentados por esse tipo de relacionamento entre um detento e um membro da equipe. Ocean's 6. Há poucas manchetes tão ridículas quanto essa. Ela parece e soa como uma linha de ação em um roteiro de Steven Soderbergh, como algo saído diretamente de um filme de assalto de Hollywood. Pense que a missão impossível se encontra com uma penitenciária, faça com que todo o elenco da equipe que rasteja pelo telhado seja feminino, e faça com que seu objetivo principal seja o puro desejo hedonista. Bem, foi exatamente isso que aconteceu nessa prisão de Bloomfield, em algum lugar no sul de Indiana. 3 presidiárias descobriram um método para remover os painéis metálicos do teto de suas celas na Greene County Jail. Eles então usaram o teto como passagens, rastejando por eles como Ethan Hunt e atravessando para a seção masculina da prisão, onde festejaram com esses 3 homens de 27, 26 e 21 anos. E quando eu digo festejei, estou falando de jogar cartas, beber álcool caseiro e ter uma boa e velha relação sexual. Sim, eles fizeram sexo. Por que mais eles se dariam a esse trabalho? Agora você deve saber que eles fizeram isso mais de uma vez antes de serem pegos. Alguns dos policiais acham que pode ter sido até uma dúzia de vezes. A única razão pela qual foram pegos foi porque uma das senhoras foi desleixada o suficiente para escrever uma redação autoincriminatória no estilo Wattpad em um pedaço de papel que foi encontrado mais tarde por um dos policiais durante uma verificação de rotina. Então, você deve estar se perguntando como eles continuaram por tanto tempo sem serem pegos? Bem, acontece que, embora houvesse uma câmera de segurança em suas celas, as mulheres escaparam por um local que estava fora da visão da câmera. O diretor reclamou que eles precisavam de um novo sistema de câmeras, porque o sistema deles estava ultrapassado. E fica mais evidente que ele estava dizendo a verdade quando se considera que a ferramenta de fuga das detentas era esse ralo de chuveiro que elas usavam para soltar os parafusos de segurança. Uma maneira de não serem detectados por tanto tempo foi substituindo cuidadosamente as telhas do teto para que não parecessem ter sido perturbadas. E eles se encontravam para rastejar pelo teto quando não havia ninguém por perto. Assim, ninguém ouviria o barulho no teto. Uma razão pela qual a segurança parece tão ridiculamente frouxa é o fato de a prisão ser antiga. Ela foi construída em 1994 e é criminosamente subfinanciada. Mais tarde, o diretor seria citado dizendo: se a sua instalação tiver uma falha, se você abrigar prisioneiros nela, eles lhe mostrarão. Eles a encontrarão. Teremos que encontrar uma maneira de ter um sistema de segurança melhor. Desde então, os promotores apresentaram acusações de fuga criminosa contra todos os 6 detentos, que já estavam aguardando julgamento por uma série de acusações. 5 dos presos foram mantidos na cadeia do condado de Greene, enquanto um foi transferido para a cadeia do condado de Monroe. Nancy Gonzalez. Ronell Wilson foi condenado em 2006 por atirar a queima-roupa em 2 policiais disfarçados. Ele foi enviado para o Centro de Detenção Metropolitana no Brooklyn, onde estava cumprindo pena de prisão perpétua. Enquanto estava lá, ele conheceu a agente penitenciária Nancy Gonzalez. Ela tinha acabado de começar a trabalhar em seu bloco de celas, mas na época em que se conheceram, ela já estava trabalhando na instalação há mais de 1 ano. E foi aí que tudo começou. Eles começaram a fazer sexo em uma sala de atividades vaga ao lado da cela dele, depois que ela fazia a ronda. Mas teria sido talvez civilizado se fosse apenas sexo. Não. Ela literalmente capacitou ele a ponto de ele intimidar outros detentos. Mas a situação fica ainda pior. Alguns dos presos tentaram expor o caso escrevendo cartas anônimas para o capitão da cadeia e colocando-as em uma caixa de reclamações trancada. No entanto, no dia seguinte, ele teria essas mesmas cartas em suas mãos e ameaçaria punir quem as tivesse escrito se as encontrasse. Seria de se esperar que isso acabasse aqui, mas de alguma forma fica ainda pior. Na verdade, foi ela quem interceptou as cartas e as entregou a ele. Mas ela não fez isso sozinha, ela teve a ajuda de um colega. Senhoras e senhores, é nesse momento que todo esse caso se agrava ao infinito, porque a próxima coisa que você sabe é que ela revelaria, depois de ser pega e presa, que ela teve relações sexuais com pelo menos 8 colegas de trabalho, incluindo 2 supervisores, enquanto trabalhava no Centro de Detenção Metropolitana em menos de 2 anos.
Ela também admitiu ter feito sexo com um segundo detento. O caso que ela teve com ele durou 4 meses sem ser detectado, e no fim das contas, ela ficaria grávida do assassino de policiais. A depravação sexual dela acabaria sendo descoberta, e quando isso aconteceu, ela se tornou o palco central de um escândalo nacional. Mas é aí que as coisas ficam interessantes, porque, apesar de ela não ser a única envolvida nesse escândalo sexual, apesar de ter cúmplices, colegas que dormiram com ela e alguns dos quais ajudaram a permitir que o assassino de policiais intimidasse suas outras detentas, ela foi a única a ser colocada sob a mira do chefe. Em uma carta ao juiz, o diretor da instalação apontou ela como a única culpada, dizendo Nancy, conscientemente, colocou seus próprios desejos pessoais acima de seus deveres profissionais, e sua traição deixou muitos de seus ex-colegas de trabalho confusos, irritados e menos seguros em seu trabalho diário. Mas especialistas no caso, e até mesmo o próprio advogado dela, apontaram que o discurso dele é a prova de que o diretor estava escondendo uma profunda podridão dentro do sistema que administrava. Por exemplo, era de conhecimento geral, pelo menos entre seus colegas, quando ela foi contratada, que sofria de um distúrbio de personalidade não tratado, alimentado por vergonha emocional e culpa profundamente arraigadas por abuso sexual grave quando criança. No entanto, seus colegas e supervisores se aproveitaram totalmente desse distúrbio e passaram a fazer sexo com ela. Eles até mesmo a colocaram em uma seção da prisão, em um turno da 16H à meia-noite, onde eram alojados presos com problemas mentais, altamente manipuladores e profundamente perigosos como Wilson. E você pode dizer que ela não era totalmente normal quando, mais tarde, confessou que tinha uma crença emocional de que o fato de ter engravidado dele estava dando a ele um propósito duradouro para sua vida trágica e disfuncional. Nancy seria condenada a 1 ano de prisão, e Wilson seria enviado de volta ao corredor da morte. Enquanto isso, seus colegas com quem ela dormiu nunca seriam processados ou punidos. Hila. Até agora, os casos que cobrimos tinham um traço de consentimento, independentemente de serem realmente ilegais. Na maioria dos casos, havia mais estupidez em jogo do que qualquer outra coisa. Mas este é diferente. Em um caso entre uma guarda israelense não identificada, um preso palestino, e os comandantes da prisão israelense na prisão de Gilboa, não houve consentimento. Tudo foi ilegal, e é o pior desta lista. A mulher, que desde então se demitiu da prisão em questão e que já foi soldado, acusou seus comandantes de vendê-la como acompanhante para o detento palestino, que o Estado havia classificado como terrorista. Eles fizeram isso para obter informações do preso sobre seus parentes e para fins de inteligência. Mas Hila não foi nem mesmo a primeira vítima dessa detenta e nem o primeiro caso de comandantes israelenses que exploram suas guardas, ela foi apenas a primeira a se manifestar. E a maneira como isso aconteceu é, no mínimo, assustadora. Ela conta que entrou para a prisão de segurança quando tinha 19 anos, na última parte de seu ano de serviço obrigatório, que estava chegando ao fim. Um dia, ele lhe disse que queria que ela fosse sua guarda pessoal. No dia seguinte, ela foi designada a ele por seus superiores. Em seguida, ele começou a fazer comentários sugestivos que progrediram para pequenos toques enquanto ela o algemava. O dia em que ela seria agredida pelo detento ocorreu quando ela estava muito perto de terminar seu ano de serviço. Por alguma razão, de repente ela se viu sozinha com o detento. Ele trancou as portas atrás deles e então se forçou sobre ela. Isso aconteceu mais 3 vezes antes do fim de seu ano de serviço. Hila insiste que seus colegas guardas e seu superior sabiam porque, durante uma das agressões, seu supervisor foi checá-la, mas não a viu em seu posto de trabalho, ouviu uma porta se fechar e não disse nada. Havia até uma fofoca entre seus colegas guardas de que ela era uma pervertida. Agora, se você está se perguntando por que Hila não se manifestou antes ou por que não denunciou a ninguém antes, ela diz que o detento a convenceu de que outro prisioneiro, que foi condenado com um cúmplice pelo assassinato de 5 membros de uma família em um ataque a facadas em 2011, iria atacar sua família. O medo era usado para controlá-la. E se você ainda duvida de todo o caso, considere o seguinte. Assim que ela apresentou o caso, foi emitida uma ordem de mordaça, impedindo qualquer pessoa do sistema prisional de falar com a imprensa ou com o público sobre o caso de Hila ou qualquer outro caso relacionado ao terrível incidente. Se isso não for prova suficiente para que você saiba que havia algo incrivelmente suspeito, então não sei o que mais posso lhe oferecer.